Estou aqui novamente para incentivar meus ex-alunos e os amigos a leitura de Thomas Hobbes. A leitura desse texto, desse livro, um dos livros mais interessantes para a formação acadêmica dos estudantes do curso jurídico, do curso de História, do curso de Ciências Políticas e Sociais. Esse livro de Hobbes, o Leviatã. Por que Leviatã? Porque Hobbes partiu do pensamento de que o Estado, ele era um animal. E esse animal era feito pelo homem. Um animal elaborado pelo homem. Se Deus criou o homem, os homens criaram o Estado. Esse animal artificial. Então os homens criaram uma sociedade e da sociedade criada, criaram o Estado. Hobbes discute no seu Leviatã a criação do Estado. Um Estado criado a partir de um contrato. Hobbes, ele tenta sintetizar dois pensamentos de seu tempo. Vamos imaginar que nós estamos no 1651. Imaginando que nós estamos nessa época, 1651, onde Hobbes concilia dois tipos de pensamento: o empirismo inglês e o racionalismo francês. Então, o debate dessa época, em termos de ciência, é entre o modelo de pensamento racionalista, que nós encontramos lá na França, a partir do pensamento de Descartes, de Renato Cartesius, e o pensamento inglês de John Locke, que é o empirismo. Então, Hobbes, mesmo dentro dessa perspectiva empirista, ele concilia o empirismo e o racionalismo classicizante, clássico, e vem discutir o que é o Estado nessa obra chamada O Leviatã. Hobbes é um teórico a favor do poder absoluto dos monarcas. Hobbes é um intelectual orgânico da classe dominante de sua época, das aristocracias proprietárias de terra, que viam no poder absoluto do monarca a forma de administrar, de conduzir o Estado. E ele parte também da noção, né? Ele vai dizer: o monarca não tem seu poder direto de Deus. Ele está dizendo, não existe esse poder divino dado ao monarca. Então, Hobbes não é defensor do poder divino
dos reis. Hobbes é um defensor de que o poder dos monarcas vem de um contrato. O Estado, para Hobbes, o Estado absolutista, das monarquias absolutistas ou das repúblicas absolutistas, é proveniente de um contrato. Então vejam bem, Hobbes é contratualista. O Estado absoluto nasce da transferência de poder de uma elite de homens para as mãos de um monarca, do Estado absoluto. Essa transferência de poder vai consolidar o Estado. Porque Hobbes parte da reflexão que os homens viviam no estado de natureza. No estado de natureza, não há segurança para a propriedade, não há segurança para a vida. É um estado de guerra contínua. Se os homens vivem no estado de guerra contínua, em que o homem é o lobo do próprio homem, vai surgir algo que faça com que os homens elaborem um pacto, saiam desse estado de natureza e passe para um estado em que a sociedade elabora o seu contrato. Esse contrato, dele nasce o estado artificial. Para isso, todo o poder deveria estar nas mãos de um governo absoluto. Então, Hobbes reflete sobre a situação histórica do seu tempo. Hobbes é um teórico, é um intelectual orgânico das classes aristocráticas, das classes proprietárias. Hobbes é um teórico do Estado absoluto, do absolutismo. Defende o absolutismo das monarquias do seu tempo, aonde o rei, todos os poderes estão concentrados nas mãos do governante. O governante, ele tem todo o poder de criar moeda, de entrar em guerra, de organizar a administração do Estado. E todo esse poder emana de um contrato, de um pacto, de um Estado criado artificialmente, mas que tem o seu poder, que foi transferido da nobreza para esse centro, esse governo é o governo absoluto. Os governantes absolutistas do tempo de Hobbes, as monarquias absolutas da época de Hobbes, é a monarquia inglesa. A rainha Elizabeth I governou de modo absoluto. O seu pai também, o governo da casa Tudor. Na França,
o poder absoluto estava nas mãos dos monarcas da casa de Bourbon, Luís XIV, que cria Versalhes para mostrar a toda a Europa a arte de um governo absoluto, de uma concentração de poder nas mãos da realeza. Versalhes, ele é o retrato desse absolutismo. Na Espanha, nós temos o exemplo de Felipe II, de Carlos V. Foram monarcas que governaram de modo absoluto. Maria Teresa de Habsburgo e seus filhos governaram também dentro dessa perspectiva do absolutismo. Lembrem, em Hobbes eu encontro a teoria contratualista. O Estado é organizado a partir de algo artificial. O Estado absoluto é o Estado que vem de um contrato. Façam uma leitura bem sistematizada do texto. Esse texto é muito interessante, muito importante. E posteriormente, vocês passam para a leitura do texto de um pensador liberal, que é exatamente o texto de Locke, que é o teórico do liberalismo. Até breve.